666 e o Anel de Salomão. Tanto se especulou sobre o assunto, um resumo de uma biblioteca numa página só, num vídeo só. Salomão é o pai da bruxaria, da magia, da feitiçaria. Já ouviu falar sobre isso? Sobre o selo e o anel de Salomão. Tanto se especulou sobre o 666 e se especulará. Quantas coisas você já pensou sobre isso? Hoje eu vou mostrar para vocês. Dom é dom. Pode parecer arrogância. Dono da verdade. Não. Dom é dom. É apenas um dom que não é meu, é do Senhor. Então vamos lá? Como sempre faço, vou entregar nas mãos de vocês um estudo resumido, atentando-se para o principal que você deve saber. São anos de estudos para chegar nessa conclusão. Faltavam algumas partes para fazer sentido, todos os pergaminhos, metaforicamente falando, analisados. Foi então que nessa semana, através dos dons, consegui o que faltava e senti que está na hora, e agora cumpro a minha missão entregando a vocês, revelando a vocês. Rema para vocês. Para facilitar didaticamente essa doutrina, ensino, programa, eu vou enumerar do começo ao fim, pois do contrário nós precisaríamos de muitas e muitas horas para assimilar tantas questões, resumidas num estudo só. Primeiro, nos escudos dos guerreiros do exército de Davi, encontrávamos 3 letras do alfabeto hebraico: Dalet, Vav, Dalet. Transliterando D, V, D. Toda vez que você vê agora a palavra DVD, que nós conhecemos da mídia, você vai lembrar de Davi. Seu nome é DVD. Dalet, Vav, Dalet. Mas essas letras nada tem a ver com a estrela de Davi que conhecemos hoje. Essa que dizem ser a estrela de Davi, que você vai aprender hoje, só surgiu mais tarde, como veremos no discorrer do programa. Você vê a primeira imagem da evolução das letras do nome Davi, David. Dalet, Vav, Dalet, do fenício, que veio para o proto-hebraico, o hebraico antigo. Perceba que o Dalet é um triângulo no proto-hebraico. O Y, nos lembra, na nossa língua hoje, o Y. O Vav e mais um triângulo, porque é mais um Dalet. Tendo em vista esses 2 triângulos e esse Y, o nome de Davi, hoje não faz mais sentido o uso dos triângulos, porque no hebraico moderno, atual, nós temos o Dalet, o Vav e o Dalet, como vocês veem na última figura aqui embaixo. Perdeu-se a forma triangular. Essas 2 letras, Dalet, tinham uma forma triangular no alfabeto hebraico usado até então, uma variação do alfabeto fenício, conhecido como proto-hebraico. Segundo ponto, depois de aprender isso: a estrela de Davi também é conhecida como selo ou signo de Salomão.
No hinduísmo, cada ângulo, estou falando da estrela de Davi, que eles fizeram. Mas sabe quem fez? Salomão. No hinduísmo, cada ângulo representa um deus da trindade deles: Brahma, Vishnu, Shiva. Respectivamente, o Criador, Preservador e Destruidor. Esse símbolo tinha um caráter místico, sendo frequentemente gravado como uma forma de amuleto. Vou repetir. No hinduísmo, em outras religiões, como por exemplo o pessoal do Santo Daime, usa-se isso como amuleto, porque protege, porque tem poderes. Veja, portanto, que isto não é de hoje. É muito comum ver esse símbolo nas denominações protestantes, nos templos, lojas de artigos gospel, no escritório e no cenário do programa Malafaia, no anel de um intitulado pastor, ou nas vidraças de um templo católico, na vestimenta de um padre ou do papa. Terceiro, depois de entender o pai Davi, que nada colaborou com essa estrela, a não ser o seu nome, Dalet, Vav, Dalet. Agora entenderemos melhor o filho Salomão. Salomão foi pai da magia, da bruxaria, da maçonaria, da sabedoria do bem e do mal. E para representar esse poder advindo da sabedoria alcançada, um anel mágico, cabalístico, que lhe dava poderes maravilhosos. Segundo a tradição, era um talismã valiosíssimo, com o qual Salomão submetia à sua vontade todos os principais demônios. Demônios-chefe. Nós ensinamos vocês, quem não fez tem de fazer, que está chegando agora por conta desse título. Em suas pesquisas você caiu aqui e nem sabe quem é Akel, quem é Ek, o que é a igreja orgânica. Talvez não saiba nem o que significa saída do sistema. Nem sabia que existe vida fora. Você vai fazer o curso de Sistematizando no portal ecorgânica.com. Lá no curso, você vai aprender muitas coisas. Na aula sobre templo, nós citamos 2 Samuel 7, que fala claramente sobre o Yahshua. Revelado em João 2, 18 ao 23, eu em 3 dias, como Jonas, no seio de um grande peixe, estarei no seio da terra para edificar o verdadeiro templo, a saber, o meu corpo. Mas os templos centristas de hoje, e o que mantém o sistema é um tripé: templo, dinheiro e hierarquia. Ainda cegos no sistema religioso, acham que o templo de Salomão é algo de se lembrar. Vide em São Paulo o templo de quase R$1 bilhão construído por Edir Macedo. Vide meu vídeo Malafaia, promotor agente da ONU Religiosa Protestante no Brasil, quando na oração da posse de Michel Temer, citado Salomão. Sempre. Está preparado? Quarto ponto. Esteja preparado para aprender isso.
Nós vamos aprofundar cada vez mais. Uma das tarefas que o rei Salomão realizou com o anel, que representava o seu poder, o seu domínio sobre esses principados, foi a construção do templo de Jerusalém. O primeiro templo. Conta a tradição que durante a construção do fabuloso templo não se escutava qualquer ruído das pedras. Embora ali a pedra fosse trabalhada profusamente, não se escutava barulho das pedras. Para explicar isso, vamos invocar aquilo que está escrito nos livros religiosos islâmicos. Salomão, na construção do templo, invocou o auxílio dos demônios, graças aos poderes cabalísticos que o anel possuía. Assim os demônios se submeteram à vontade de Salomão e foram obrigados a trabalhar como escravos. Quem fala isso não sou eu, não é um simples livro apócrifo. Todo o judaísmo, todos da Cabala, todos do islamismo, todos da maçonaria, das sociedades secretas do mundo sabem disso. Os demônios, os principados, os principais se submetiam por conta do seu anel e trabalhavam como escravos, a ponto que o primeiro templo de Salomão, aquilo que você canta tão feliz, fico feliz em vir em tua casa, não fazia barulho o martelo, não fazia barulho o trabalho dos homens comandados por Irã, depois outro, porque o Irã sofreu. O grande arquiteto que projetou e a liderança, a fiscalização diária de Salomão, com o seu poder, através do anel, fizeram com que aquele enorme templo fosse construído sem um decibel sequer de som, de ruído, de barulho. Esse é o templo que tanto se defende hoje. O dia que cair as escamas, eles entenderão e virão conosco. Hebreus 3,6, somos casa. Efésios 2, somos casa. 2 Coríntios 3, o véu se tirará. Hebreus 9, Novo Testamento, começa a partir da cruz. Tetelestai. Assim, o grande templo foi construído através dos poderes dos anjos ou demônios, controlados pelo anel de Salomão. O Alcorão diz que Alá colocou espíritos prestativos a serviço do rei Salomão. Salomão é muito respeitado pelo Islã. Eu tenho visto na internet, por conta do Estado Islâmico, uma movimentação muito grande dizendo que o Islã é o anticristo, o Islã é o 666. Não é verdade. Isso é loucura. Israel jamais aceitaria. O Estado Islâmico será destruído na Terceira Guerra Mundial. Para ter uma nova ordem de paz e segurança, o Islã será quase erradicado da terra. E os que permanecerem, ainda milhões e milhões e milhões e centenas de milhões, vão aderir à religião da paz ecumênica junto com os judeus. E você me diz como? Existe um anel poderoso para essa união. Um elo
existe um elo entre eles. Um elo que une cristianismo, judaísmo e islamismo. O nome desse elo é Salomão. O Alcorão diz que Alá colocou espíritos prestativos a serviço do rei Salomão. Quinto ponto. Salomão é o nome mais respeitado que existe entre todas as religiões. Porque por aqui você começa a discernir de onde virá o antimessias. Escute isso. Sabe-se que em Mênfis, Salomão foi iniciado nos grandes mistérios egípcios, numa escola ligada diretamente à grande fraternidade, naquele tempo, sediada no Egito. Sediada no Egito. Eu acho que você não entendeu. Ou se entendeu, deve estar perguntando assim, para si mesmo. Mas, como pode? Então Salomão não é o pai da bruxaria, mas sim os egípcios, os babilônicos. E se eu te disser que Salomão não só iniciou os rituais e aprendeu os grandes mistérios egípcios na grande fraternidade sediada no Egito, como passou a ser mais sábio que todos eles. Nunca houve um homem mais sábio que Salomão. Escuta isso. A Bíblia diz que Salomão casou com uma filha do faraó, você sabia? Em 1 Reis 3:1, ele desposou uma filha de Faraó. Ele se tornou parente do Faraó. Olha a aproximação, olha o tamanho da aproximação. Aquele que oferecia crianças aos deuses, Astarte, Astarote, Moloque. Em 1 Reis 14:29 diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os reis do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios. Do Oriente? Do Oriente? 1 Reis 14:29 diz que ele não só aprendeu com eles, como passou a ser mais sábio que todos eles. Salomão foi escolhido como protetor dos magos e até hoje é tido como o rei da magia. Vá no YouTube, procure por canais de magos, bruxos, satanistas, ocultistas, cabalistas, e você vai ver o quanto eles citam Salomão. Sexto, Salomão é o pai da Goétia, ou Goécia moderna. Goétia é feitiçaria. Refere-se a uma prática que inclui a invocação ou evocação de demônios. Assista meu vídeo Alien, Sangue Negativo, para entender sobre os nefilins. Porque são esses espíritos mortos pelo dilúvio gigantes e pela espada depois de Josué, que estão na terra aterrorizando as pessoas, que se manifestam nas pessoas em legiões, pessoas endemoniadas, como nós conhecemos. Como eu já vi. Esses fazem vomitar crucifixo, pedaço de osso, maço de cabelo. Esses são os espíritos daqueles gigantes, dos seres híbridos, resultado da relação dos filhos de Deus com as mulheres.
que estão na terra aterrorizando as pessoas, interferindo quando o homem dá legalidade. Para entender legalidade, assista meu vídeo Quando e Como o Diabo Interfere. O diabo interfere como e quando? Salomão tinha poder sobre os principais demônios da terra e, consequentemente, a todos os espíritos menores governados por eles. Salomão, com seu anel, não falava com Exu, não. Salomão, com seu anel, falava com os principados. Eu já vou falar quem eles são, os gênios. Esses que estão por aí, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, que se manifestam nas denominações, fala teu nome, dança, cai no chão, rola. Quando não é hipnose, esses que estão por aí, que se manifestam no terreiro e na igreja, entre aspas, são os Exus. Salomão não se preocupava com Exus, não. Isso é coisa de brasileiro, afrodescendente, ou qualquer pessoa de qualquer classe, qualquer etnia, qualquer raça que se interesse por espiritismo. Salomão, ele dominava mais de 70 demônios príncipes. Esses, cada um deles tem nomes. Salomão mesmo os chamava pelo nome. E esses mandavam em todos os outros. Alguns escritos chegam a dizer que Salomão tinha poderes sobrenaturais como invisibilidade, sabedoria sobre-humana e visões do passado e futuro. Sétimo, Salomão foi o homem que mais realizou magias que se tem notícia. A ele muitas obras são atribuídas com ensinamentos sobre os 72 seres com os quais manteve pacto durante sua existência. Esses 72 gênios, demônios príncipes. A conhecida figura do selo salomônico, que foi ele que pegou os dois triângulos Dalet, Vav, Dalet, pegou os dois Ds. Você que não assistiu desde o começo, assista depois que eu expliquei o nome de Davi, DVD, Dalet, Vav, Dalet. Pegou os dois triângulos e juntou. Sintetiza esotericamente essa realidade, a projeção triangular dos princípios universais do ser, triângulo superior, o espelho das águas, ou substância universal, triângulo inferior, produz a reflexão cósmica. Oitavo ponto. Em Amós 6:25 ao 27 diz: Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos. Olha como Deus gostou da estrela. Para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O que dizer então da pregação de Estevão, o primeiro mártir da Eclésia, em Atos capítulo 7, morrendo logo após falar sobre essa mesma estrela do Deus Renfã? Estevão faz uma pregação, meus irmãos, amigos, citando Amós 6:25 a 27.
vossos pais fizeram no deserto. Por conta da maldição, da sabedoria usada para o mal de Salomão, vocês adoraram o Deus Renfã. E os capitães dos templos, e os principais, entre eles o líder Saulo, colocaram a mão nos ouvidos. Saulo, que assim como Salomão também aprendeu desde criança toda a magia e ocultismo da cabala, mas que negou todas essas coisas pelo Evangelho, quando em Atos 9 diz que ele conheceu o Senhor. Mas antes de conhecer o Senhor e ser Shaul, o pequeno, ele pensava ser grande. E ele foi um daqueles que rangeu os dentes, tapou os ouvidos e disse: mata! Mata! Porque Estevão tinha dito: e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mata! Nono, da palavra árabe vem o vocábulo, melhor dizendo, gênio. São seres de livre-arbítrio criados antes da criação da alma de Adão. Quando o Eterno criou Adão, eles se rebelaram contra Deus, pois não aceitavam a nova criatura nem os planos de Adonai. Então vieram à terra a ter relações com as mulheres conforme Gênesis 6 para provocar o Criador e atrapalhar seus planos. São esses seres que estavam subordinados a Salomão. Essa classe de 72 príncipes são os demônios conhecidos como filhos de Deus, de Gênesis 6, que tiveram relação com as mulheres e nasceram gigantes. E o fator negativo, RH negativo, do sangue negativo. São esses 72, classe diferente de demônios que o Senhor criou e deu livre-arbítrio, diferente dos outros que viviam em cadeias ou presos em regiões celestes. Como, por exemplo, a terça parte que ainda vai cair na grande tribulação, Apocalipse 1, coisas que vão acontecer, Apocalipse 12. A mulher está sendo perseguida no deserto pela serpente, pelo dragão. E ali passa cauda e derruba a terça parte das estrelas. E elas caem sobre a terra com fúria para destruir a mulher e os remanescentes. O remanescente será perseguido por uma terça parte de demônios. Mas esses não estão aqui ainda. Os que estão são filhos dos deuses desses principados. Mas os príncipes mesmo, efetivamente 72, que o Senhor criou e deu livre-arbítrio, quiseram atrapalhar a criação do Senhor, sabendo do seu plano, quando Ele mesmo disse: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Mas a tribo de Dan, a serpente está aí, prestes a chegar. O anel de Salomão é o único assunto, e se acharem ele, tem filmes que falam sobre isso, documentários, ou estiver escondido no Vaticano, no Museu de Jerusalém, com as famílias mais ricas da terra, porque o valor desse amuleto é imensurável. É só esse assunto, o anel de Salomão. O meu está escrito Yashua, o meu não tem estrela de Davi. Mas o de Salomão
E esse assunto é a única coisa que pode unir o Islã, os cristãos e os judeus. Você começa a discernir agora? A estrela de Davi é o selo de Salomão. Salomão não entendia que o templo é o Messias, que a estrela da manhã é o Messias, que o filho de Davi não era ele, mas é o Messias, reino para sempre, perpétuo. Isaías 53, açoitado pelos homens, castigado pelos homens, e não um reino politeísta, poligâmico, adúltero, profano, místico, de 40 anos. Salomão representa, portanto, o anti-Messias, enquanto Davi representa a linhagem, a descendência da mulher, daquele que nasceu para pisar na cabeça da serpente. Salomão representa o anti-Messias, aquele que se coloca no lugar do Salvador. Quando você ouvir falar Davi, você lembra do Salvador. Quando você ouvir falar de Salomão, você lembra do diabo, do anti-Messias. Percebe agora por que falam tanto em Salomão? 10º, voltando a falar sobre o pai Davi. Com o tempo, a estrela de Davi, Dalet, Vav, Dalet, geometricamente construída em forma de estrela, com as duas letras Dalet, que compunham o seu nome, entrelaçando-as e girando uma das letras em 180 graus, são 2 triângulos. Isso no tempo do proto-hebraico. Para que seu vértice se colocasse para baixo. Então esse símbolo tornou-se símbolo da nação de Israel e do povo judeu, estando presente até hoje na própria bandeira de Israel. Triângulo para cima, triângulo para baixo, tem tantos significados que eu não posso nem citá-los aqui. Demoraria 1 hora para falar. Os principais, triângulo da água com o triângulo do fogo. O hexagrama também é um símbolo do ato sexual e da reprodução, macho e fêmea, dando origem ao Cristo cósmico, como diz Rosa Cruz. Representa para os cristãos a Santíssima Trindade, assim como para os hindus, Pai, Filho e Espírito Santo. 11º ponto. Eu estou chegando lá, são 14 pontos. Eu estou encerrando já. Só que o final é revelador. Isso aqui são anos e anos e anos de estudo. Esse vídeo vai chegar ao ouvido de muita gente. A riqueza de Salomão, pasmem, era de 666. O texto está em 1 Reis 10:14, que diz: E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Ter, ser e poder. Salomão traiu o Criador e se entregou à idolatria, a Mamon, ao sistema do mundo, à glória do mundo. Os salvos de Filadélfia serão como Davi, tendo pouca força e mesmo errando, vencerão o mundo. Mas os de Laodiceia serão como Salomão, se perderão em seu próprio entendimento. Você é de Davi ou você é de Salomão? Estamos indo para o entendimento final, se prepare. Cabalisticamente,
o valor numérico da estrela de Davi no anel de Salomão e ou selo de Salomão é 6. 3 mais 3. O que opõe em relação com a Sefirot. Sefirot ou Sefirot, que, como sabemos, constitui o coração e o centro da árvore da vida. Cabala, 10 forças que emanam de Deus, Sefirot. Constitui o coração e o centro da árvore da vida, pois nela confluem, entrelaçam-se e se equilibram as energias restantes. Por isso, também é considerado um símbolo da harmonia e da síntese. Nova ordem mundial. Besta número 1. ONU religiosa. Besta número 2. A parceria que matou Jesus, os profetas, os mártires, que nos perseguirá no GT. Que se fazem presentes em nosso interior quando nos abrimos às verdades eternas e nos deixamos fecundar por elas. É o que eles dizem na Cabala sobre Dalet, Vav, Dalet, nome de Davi que deu origem à estrela de Davi e que Salomão usava como selo, como anel, como poder mágico, e que cabalisticamente tem a equivalência de 6. 12º ponto. Entre tantas grandes revelações, a maior que tenho a cumprir é a de que a marca da besta, que já ensinei em outros tempos, ser nos originais 666, na maioria dos originais, por isso que está na maioria das traduções que vocês têm. 616, 616, em poucos originais. Ou uma tatuagem que parecia ser Alá. Originais duvidosos e recentes. É o anel de Salomão, o selo de Salomão, a sabedoria do antimessias, o amor ao capital, a idolatria, a magia, o ocultismo, o sincretismo, a libertinagem e o misticismo. A estrela de Davi. Se você não entendeu, eu faço questão de repetir para você espalhar ao mundo a grande revelação. A marca da besta é a estrela de Davi. Sim, é com grande tristeza que digo, a marca da besta já está na casa das pessoas, quem sabe na sua casa, no templo, na sinagoga, no carro. Tem gente que mandou tatuar isso. Tem gente que usa amuletos, colares, anéis, bijuterias, joias. Tem gente que paga 3.000. Nas minhas pesquisas eu vi um mago da internet, um baita charlatão. Assim como tem intitulados pastores, tem os magos charlatões, vendendo e vivendo disso 3.000 reais cada anel mágico de Salomão, com a estrela de Davi. E aí as pessoas ligavam lá dizendo, não aconteceu nada na minha vida, eu não tenho poder sobre o demônio nenhum. Cadê os gênios? Cadê o poder? Diz que esse anel enriquece, eu não fiquei rico, o que aconteceu? Aí o mago fez um novo vídeo e o mago disse assim, vai, paga 20 reais a mais e manda gravar dentro dele Gabriak, que é uma palavra das trevas, poderosa, que quando você gravar Gabriak, no seu anel mágico, místico de Salomão, a sua vida vai mudar e você vai ficar rico e próspero. E vocês pensam que o pessoal não acredita? Milhares.
Quem sabe tem um desses me assistindo agora ou amanhã. Hoje é dia de você conhecer o Evangelho da graça, de graça. Nos templos católicos, outros religiosos, quantos que já estão com essa marca, venerando-a e nem sabem? Não entendeu ainda? 13º ponto. Esse assunto é tão pesado que parece que a atmosfera do ar muda. Eu estou aqui, eu estou me sentindo no outro clima. É como se você estivesse mexendo com os portais. Seja pela nova era, seja pela teosofia, Rosa Cruz, Bahá'í, sociedades secretas diversas, pelo Vaticano, pelo protestantismo místico tradicional, pelos neopentecostais, satanistas e cabalistas, a estrela de Davi já ganhou o mundo. Na coalizão das religiões a se cumprir em breve um mesmo intento, o mesmo parecer, Apocalipse 17:17, na eclosão da ONU religiosa que tanto tenho vaticinado, teremos uma marca mundial em nome da paz mundial, a religião mundial da paz e segurança que Paulo descreveu à igreja de Tessalônica. Veja meu vídeo Mordaça Mundial, onde você não poderá falar mais de ninguém em nome da paz. Você já viu o símbolo da paz? É um símbolo que é descendente desse daqui, a estrela de Davi. Quando essa estrela é colocada dentro de um círculo, as coisas ficam ainda mais tenebrosas. Pois significa dizer que estamos unindo as religiões com sabedoria. Veja, a estrela de Davi em círculo, círculo em volta da estrela de Davi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. É usado pelo movimento Nova Era como símbolo da unificação da humanidade com a força cósmica. E quando o círculo em volta da estrela se transforma naquela que eu falei de Gênesis, que fez com que os 72 gênios, príncipes de demônios, se sentissem provocados, a antiga serpente que está lá em Apocalipse 12, que derruba a terça parte dos outros demônios sobre a terra. É isso que diz Helena Blavatsky, é isso que diz a Sociedade Teosófica, que tem 140 anos. Vocês estão vendo o símbolo da Sociedade Teosófica, a cruz suástica do nazismo no topo. O círculo que protege a estrela de Davi, a falsa estrela de Davi, a estrela de Salomão, se transforma agora numa serpente. Vocês estão vendo a cabeça da serpente? E no meio, para ficar ainda mais blasfêmio e pagão, para ficar ainda mais blasfêmio, uma cruz, muito usada nas vestimentas sacerdotais católicas e do Papa, a cruz com sol, a cruz de Constantino do cristianismo pagão, do diabo, que fala de sexualidade, que mostra Deus como sol, o Baal do Velho Testamento. O Deus Sol da trindade egípcia, Ísis, Osíris e Ra. Ra é o Deus Sol. É esse sol em cima da cruz
Quem sabe não seja esse um símbolo ou próximo desse, da única religião mundial prestes a eclodir. E quando o Sol, cruz com o Sol de Constantino, a Lua, Islã e a estrela, Judaísmo, se juntam para formar um símbolo único, como será essa marca? Uma coisa é certa, a estrela de Davi estará sozinho por ser a mais importante. Por que estará sozinho? Olhe para cá. No portal equiorgânica.com, no portfólio, descendo a página, clique em baixar. Nossos documentos que estão ali no Google Drive, você vai encontrar um deles na pasta Livros Mais Importantes sobre o Império dos Khazars. Nós já lemos isso aqui ao vivo, já fizemos vídeos sobre isso, você vai entender. O próprio rei decidiu, o judaísmo é a mãe das religiões, porque o islamismo de 700 anos depois de Cristo, ou o cristianismo de 300, 400 anos depois de Cristo vieram, assim como o budismo, o hinduísmo, mesmo que milenares, mesmo que antes de 2 milênios, mas todos vieram do judaísmo. O judaísmo a partir do filho de Davi, Jesus, para os messiânicos, para os nazarenos, ou o judaísmo ortodoxo, para aqueles que têm Jesus apenas na qualidade de profeta, desde o ano 1500 a.C., 3.500 anos. Salomão viveu aqui 3.000 anos atrás, 3 milênios. Então, a estrela de Davi representa ela sozinha, sem precisar da lua ou do sol, ou da cruz, ou qualquer outro símbolo, a matriz de onde saiu as religiões da terra. Por isso que Jesus chama de prostituta, de meretriz, de Babilônia. Em Apocalipse chama de Sodoma, Gomorra, de Egito espiritual. Por quê? Porque é a mãe das prostituições, mãe das religiões da terra. É do judaísmo que saiu todas as religiões da terra, todo o caminho largo. Uma coisa é certa, se a estrela de Davi estiver sozinha ou não, dentro de um círculo ou não, acompanhado de uma lua ou de uma cruz pagã com sol ou não, mas ela, a estrela de Davi ou de Salomão, seria melhor dizer assim, será a mais evidente. Você que está chegando agora, precisa assistir desde o começo depois. No mundo cresce uma nova aproximação, o Crislã, que é a unificação do Islã com o cristianismo. Vocês se assustariam se eu disser que um pastor intitulado dos Estados Unidos é o líder desse movimento? Olha só, Crislã. Você viu? A Globo e o canal Futura criaram uma série no domingo de manhã chamada Sagrado. Você deve lembrar. Os vídeos estão no YouTube se você nunca viu. Veja o símbolo do pentagrama. Ou melhor, desculpe, do programa. Troquei a palavra porque me veio na cabeça algo que eu não escrevi e eu tenho que falar. Uma vez eu convidei o Ricardo Gondim para ser entrevistado, porque eu conheci uma pessoa que dá aula junto com ele no seminário de teologia e que gosta muito do meu trabalho. Quem sabe até esteja me assistindo. Então, eu convidei o Ricardo Gondim para ser entrevistado. Ricardo Gondim é famoso desde o tempo que ele, lá no Morumbi, traduzia a pregação do Jimmy Swaggart. O problema é que o Ricardo Gondim é o intitulado pastor que foi chamado, entre outros, para essa série Sagrado da Globo. Pasmem vocês. Nem eu sabia. Olhe o símbolo
da série Sagrado que a Globo fez. Você vê a estrela de Davi com uma cruz no meio e o círculo em volta. A sabedoria de Salomão para a unificação religiosa. Chegamos ao último ponto. 14º. Terminamos com o Apocalipse 13, do 15 ao 18, que nos revela: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Assista meu vídeo Filho de Jesus, assim como o Filho de Davi, Papisa, Desconstrução da Fé ou Desconstrução do Cristianismo, onde eu falo que pelo DNA falsificado, ele terá que ser de Israel e terá que provar que veio da descendência, assim como Jesus, filho de Davi, ele também é filho de Jesus e de Davi. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, Mondex, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nome: Dalet, Vav, Dalet, Davi. No proto-hebraico, no fenício, ou seja, estrela de Davi, cabalisticamente, 666. Quem sabe até o nome do falso filho de Jesus não será David, Davi ou Salomão. Para fazer ainda mais sentido, o nome do antimessias pode ser exatamente Dalet Vav Dalet. Na grande tribulação, onde lá estaremos juntos, unidos, não teremos mais Visa, Mastercard ou outra bandeira de cartão. Ao contrário do que prega na rede mundial de computadores a contra-informação, o chip é a marca, o chip é a marca, o chip é a marca. A marca exige adoração, religião, voltada a uma paz mundial selada com Israel. E o chip não será a marca, mas será um instrumento usado para identificação única. Talvez, como já mostrei aqui em vídeos, uma tatuagem eletrônica que é o futuro do chip. Uma tatuagem que com circuitos eletrônicos consegue ser igual a um chip. E essa tatuagem será o símbolo da religião única mundial, incluindo a estrela de Davi, com círculo, sem círculo, com cruz, com lua, sem lua. A estrela será evidente. Quanta tolice vimos até hoje! Códigos de barra, chip, os padres dizem que foi Nero, sempre com aquela visão de já passou. O adventismo diz que é o Papa, o que é ainda pior, quando na verdade é Salomão. É a estrela de Davi, é o selo, é o anel, é o símbolo poderoso de Salomão. A estrela de Davi. Aqui há sabedoria. Eu coloquei em negrito sabedoria. Sabedoria e 666 só relacionam um homem na história: Salomão. Aquele que tem entendimento, calcule, cabala, é
a cabala que faz o trabalho de cálculo entre letras e números. Dalet, Vav, Dalet, Davi. E o número da besta? 666. 3 mais 3. Dalet, Dalet. Invertido, 180 graus. Vértice, vértice. 2 triângulos. Porque é o número de um homem. O antimessias representado por Salomão. E o seu número é 666. Seu número é 666, mas você nunca verá esse número. Você verá uma estrela. E é por isso que os cristãos serão enganados. Porque eles nem imaginam. E muitos deles vão ver o meu vídeo e vão desprezar a verdade que está sendo vaticinada hoje e antecipada. E você já sabe qual ela é. Mas quando nós estivermos nos dias da grande tribulação, eu e você, prestes a acontecer nos próximos anos, e que na segunda metade da grande tribulação, ou quem sabe já na primeira metade, tempos e metade de um tempo, for estipulado pelo Filho de Jesus, Filho de Davi, o falso Filho de Jesus. Lembra? Assista meu vídeo. Assista meu vídeo, Filho de Jesus, para entender. Quando ele determinar na religião da mordaça mundial, da paz mundial, da segurança mundial, da ONU religiosa efetivamente amadurecida, que ainda está prestes a eclodir, vai começar ainda. Mas tudo é agora, nos próximos anos. Quando nós estivermos lá, escute, e que ele disser que quem não tiver o símbolo da paz mundial, essa marca, não poderá comprar ou vender. Você lembrará de mim, você lembrará desse vídeo. Mais uma missão cumprida. Os que não acreditam, aguardo vocês na grande tribulação. Os que acreditam e discernem, olhem para cima. A redenção está chegando. A nossa redenção está próxima. Programa O Evangelho. Volto depois da vinheta.